Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente. Bom, pessoal, boa tarde. Uma vez a gente tá com um probleminha de internet, tá? Tentar resolver isso essa semana. Mas eu queria que vocês me dissessem aí como é que tá chegando a imagem para vocês, se tá chegando direito, para a gente começar a nossa formação, ok? Aguardar um pouquinho e eu fico aguardando a posição de vocês, tá? Enquanto isso, a gente vai explicando um pouquinho o que é que nós vamos abordar hoje, né? Hoje nós vamos começar a formação no que diz respeito aos pilares da fé católica, tá? Então nós vamos falar dos pilares da fé. Nós falamos nas formações iniciais sobre o que significa essa iniciação à vida cristã. Tivemos várias formações no que diz respeito a isso. E agora nós vamos entrar nessa segunda fase, que são os pilares, para terminar lá no final, no que diz respeito ao credo. Vamos ter uma formação sobre o credo. Então, vamos só aguardar começar essa formação e o feedback de vocês e a gente inicia, tá? Estou esperando aqui um feedback de vocês, tá? Me dá o ok aí pelos comentários para a gente conseguir dar continuidade, tá? Aqui já estamos um pouquinho atrasado, mas a gente continua, tá? Pronto. Estou vendo que o vídeo já está no ar. Pronto, Nájila, obrigado. Camila também. Vamos em frente, tá?
Bom, a gente começa essa apresentação justamente tendo essa ideia de pilar, tá? Porque a nossa fé, como a gente vinha falando, eu já falei sobre esse assunto com o pessoal da catequese de adulto, a nossa fé ela é baseada numa realidade que é a seguinte: Deus, né, que não precisa de nós, nunca precisou, ele quis precisar de nós, nos criou, certo? E logo no começo da criação, né, quando ele cria o homem, cria a natureza, cria tudo, ele convivia intimamente conosco, né? Ele já convivia intimamente conosco. Nosso primeiro pai, o Adão, né, e a Eva, viviam ali intimamente com Deus, então no paraíso, tá? Na hora que o pecado original, eles são expulsos do paraíso, né? Entendo isso como, eu já falei isso outras vezes, como uma teologia, pode ser um fato que pode ter acontecido, como pode ser uma representação de algo que aconteceu, mas independente disso, o fato é que fora do paraíso, a raça humana não tem mais o contato direto com Deus, tá? Não convive mais com Deus diretamente. E esse Deus, por nos amar imensamente, né, nos amar de maneira fantástica, né, e nada se compara ao amor que Deus tem por nós, esse Deus, por nos amar desta maneira, ele começa a nos buscar. Olha que coisa, né? Ele nos cria, ele nos dá tudo, nós nos afastamos dele por querermos ser iguais a ele, porque esse é o pecado original, né? É a desobediência, mas é a vontade de querer ser igual a Deus, porque a serpente chega para Eva e diz assim: se você comer aquele fruto daquela árvore, você vai ser igual a ele, né? Por isso ele não quer que você coma. E aí a Eva come e dá para Adão, Adão come, a ordem é totalmente irrelevante nesse caso aqui, e nós nos apartamos de Deus, e ele tinha tudo, que se ele fosse igual a gente, né, rancoroso, né, meio cheio de razão, né, que é muito bom e tal, ele não tinha vindo atrás, mas Deus nos ama tanto que, apesar da nossa desobediência, certo, apesar dessa vontade absurda que nós temos de querermos ser iguais a ele, e quem sabe superior, né, em alguns casos, a gente quer ser mais do que Deus, apesar disso tudo, ele vem à nossa procura. E aí começa a história do que nós vamos falar. Então a gente chama que Deus vem se revelar para nós, tá? E esse é o ponto de partida de tudo que nós vamos falar hoje. E vamos falar também hoje em mais duas formações que vão vir pela frente. Nossa fé, por conta dessa revelação que Deus veio até nós, nos procurando, se revelando a nós por conta disso, a igreja explica que a nossa fé se baseia em três pilares, né? Isso está no Catecismo da Igreja, como está aí nessa imagem do número 50 ao 141, certo? Porque Deus vai ao encontro do homem. Deus vai ao encontro do homem, ok? Os três pilares são tradição, ok? Escritura, sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério. São esses três pilares, ok? Sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério. As perguntas eu não vou olhar muito não, tá?
mais tarde eu olho, dá aqui em frente, senão eu perco a linha de raciocínio. O que é a tradição? Primeiro, a gente vai hoje se demorar mais na tradição, tá? Mas explicando de maneira genérica o que é cada um. Sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério, tá? O que é cada uma? A tradição, ela vem dos apóstolos, tá? É preciso que a gente entenda que antes do fato narrado na Bíblia ter sido escrito, ele aconteceu, tá? Ele foi visto. E a gente vai já se demorar nisso. Então, tudo que aconteceu e foi transmitido primeiro oralmente, primeiro através de conversa, de palavras, de causos, tá? Os apóstolos, antes de escreverem suas cartas, pregaram muito, né? Então, tudo isso a gente chama de tradição. São todas essas pregações, tudo que, inspirado pelo Espírito Santo, os apóstolos fizeram, tá? E, mais do que os apóstolos, os sucessores dos apóstolos. A gente chama dos santos padres, né, da igreja. Então, os sucessores, aqueles que os apóstolos escolheram para lhes suceder, e aqueles que foram escolhidos também escolheram para sucedê-los. E isso se arrasta pela igreja até hoje, muito embora a tradição ela tenha uma data de limitação. Então, isso é que a gente chama de tradição. São os ensinamentos gerais que eram dados pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos lá no comecinho da era cristã. Ok? Depois nós temos a Sagrada Escritura, né? Que é a Bíblia, né? Que é a nossa Bíblia, né? Às vezes a gente diz palavra de Deus e chama Bíblia de palavra de Deus, mas na realidade a palavra de Deus é Jesus, né? É o verbo de Deus, né? Dei verbum, o verbo de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, é o próprio Jesus que é a palavra de Deus. A Bíblia é mais correto seria chamar de Sagrada Escritura, é a Escritura. É a parte da palavra de Deus, que é Jesus, que ficou escrita, tá? Que ficou escrita. Ah, mas Jesus não está no Antigo Testamento. Está, né? Todo o Antigo Testamento existe para, na plenitude dos tempos, Jesus vir. Então, tudo que aconteceu é apenas uma preparação para a vinda de Jesus. Então, se você pegar até diretamente alguns trechos de Isaías, algumas coisas que acontecem, por exemplo, quando Jesus no Novo Testamento relata que ele entra na sinagoga e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova, e no final diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Então ele está citando uma escritura, uma leitura do Antigo Testamento, trazendo para dizer que essas leituras falavam dele. Então todo o Antigo Testamento existe para preparar a vinda de Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus e a Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus que foi escrita, tá? Então o verbo de Deus, que é Jesus, né, que é a palavra, certo? Que foi encarnado, torna-se homem, e a igreja venera a Sagrada Escritura, assim como venera o corpo de Cristo, tá? Porque todos vêm deste mesmo Cristo, tá? E essa é a Sagrada Escritura que a gente vai conversar semana que vem sobre Sagrada Escritura. Então, o sagrado, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas juntas chamam o que a Constituição Dogmática Dei Verbum, lá do Vaticano II, chama de depósito da fé. Então, a tradição e a escritura são o depósito da fé. A gente vai ver já outro slide que fala disso. E esse depósito da fé, né, que tem uma relação entre os dois, eu vou trazer aqui para vocês
essa relação, como está no Catecismo da Igreja, ele diz, tá, que é uma fonte comum. Tanto a tradição quanto a Escritura vem de uma fonte comum. No número 80 ele diz: a tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina. Então, tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição derivam da mesma fonte divina, né? Derivam de Deus, tá? Que fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Então, tanto Sagrada Escritura quanto Sagrada Tradição são uma coisa só, no final das contas, porque tem a mesma finalidade, que é revelar Deus para nós, tá? Uma e outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo, como está lá em Mateus 28, 20. Elas são duas formas de transição distintas. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto escrita por inspiração do Espírito Santo, Espírito Divino. E a Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta na igreja, que a igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. O que ele nos diz aí? Ele está nos dizendo que Sagrada Tradição, Sagrada Escritura tem a mesma fonte divina, ok? Vem de Deus, são provenientes de Deus, certo? Uma foi escrita, ok? A outra transmitida oralmente e também escrita, a gente vai já aprofundar sobre isso. E as duas são veneradas de igual maneira por nossa igreja. Tem a mesma consideração porque elas constituem o depósito da fé, a revelação que Deus escolheu fazer conosco. É a revelação, tá? Então, só que a igreja, vamos além, tá? A igreja, ela tem o terceiro pilar, que é o que a gente chama de magistério da igreja, certo? Que é o poder, vamos dizer assim, que a igreja tem de interpretar e transmitir a revelação divina, que está na Sagrada Tradição e está na Sagrada Escritura, certo? E ela tem autoridade que é exercida pelos bispos em comunhão com o Papa. O magistério está a serviço da palavra de Deus, de Jesus, da tradição e da Escritura. Ensina aos homens o que foi transmitido por Deus. Então nós temos a revelação que vem através dos apóstolos, tá? E seus sucessores, Sagrada Tradição. A revelação que vem através do aleógrafo, o autor sagrado, a Sagrada Escritura, aquela que foi escrita, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as cartas de Paulo, né? Carta de João, as cartas todas, o Apocalipse, que está no Novo Testamento, lá dos Apóstolos. Essa é a revelação que foi escrita, a Sagrada Escritura. E você tem dessas duas fontes, a igreja estuda, a igreja reza e a igreja ensina sobre essas duas fontes.
certo? E traz essas duas fontes para a nossa realidade de todo o tempo da história da igreja. Tá? Isso é o magistério da igreja. A igreja tem esse poder, a igreja tem mais do que esse poder, ela tem essa obrigação, ela tem esse mandado divino, certo? De ensinar a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, as interpretar, certo? E aí trazer até nós. Certo? E por que isso é tão importante, Macedo? Olha que coisa. Eu digo a vocês o seguinte: se não fosse isso, nossa fé seria completamente diferente. E nós vamos já chegar lá por quê, tá? Então vamos falar um pouquinho da transmissão da revelação divina, tá? Vamos falar um pouquinho. Eu acho que está indo legal o som e tudo, né? Alexandre, a gente vai já chegar lá nisso, tá? Eu vou responder as perguntas e os comentários que estão sendo feitos, tá? Mas, ok, podemos ir em frente, né? É importante que nós entendamos que existe a revelação divina. Como eu falei, o homem, no princípio, quando foi criado, vivia no paraíso, para onde nós estamos lutando para voltar, né? O homem vivia no paraíso e nós querendo voltar para lá, né? E já vivíamos lá, né? Então o homem vivia no paraíso e tinha Deus ali, a olhos vistos, né? Convivia com Deus, né? Se relacionava diretamente com Deus. Na hora que ele sai, né? Ele perde essa relação, né? E aí Deus vem se revelar para nós, tá? O Concílio Vaticano II, certo? Ele tentou deixar isso mais claro possível para nós, certo? A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição se relacionam e se comunicam, né? Como diz o texto da Dei Verbum que eu falei, é como diz o Catecismo da Igreja, né? Que eu citei aqui no número 8082, tá? Eles têm a mesma fonte, certo? Eles se fundem, eles se misturam muito, né? Eles são muito misturados, embora eu diga que a tradição, e por isso que a gente está começando o dia de hoje falando de tradição, né? A tradição, ela é dela que vem a parte do Novo Testamento toda, é ela que primeiro, porque as coisas primeiro acontecem, como eu disse, são transmitidas para depois serem escritas, né? Então a tradição a gente começa por ela, tá? Então elas têm tradição e escritura, a fonte divina comum, certo? Que a gente chama de revelação, certo? A revelação divina chegou até nós através de duas fontes, como eu falei, não podendo nenhuma delas subsistir sem a outra. Então eu preciso ter a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, certo? E a fonte única delas é o próprio Jesus, né? O próprio Jesus é a fonte tanto da tradição quanto da Escritura. A tradição e a Escritura e o magistério, certo? Estão intimamente ligadas de modo que nenhum pode subsistir sem os outros. É um tripé, tá? É um tripé. Se você tirar alguma coisa desse tripé, cai. Não se sustenta. Eu tenho um tripé, né? Que se eu tiro aqui esse tripé, está apoiado, eu tiro, cai. Não se sustenta. Então eu não posso tirar a tradição, eu não posso tirar a escritura, muito menos posso tirar o magistério, né? E eles apontam para a salvação. Isso é a base da nossa fé. Isso é algo que a gente devia estudar desde pequenininho para entender isso, tá? Porque o entendimento errado disso, ou o não entendimento disso, ou o não conhecimento que é isso, nos empurra para uma fé errada também, tá? Mas vamos em frente. Então, tanto a tradição e a escritura formam o depósito da fé, como eu falei, né?
formam o depósito da fé, e a igreja interpreta e tira desse depósito, desse baú, né, todas as suas riquezas, né? E para a igreja que foi confiado esse depósito, para que ele não fosse deturpado, que ele não fosse retirado de contexto, que ele não fosse usado de maneira errada, tá? Então a gente vai entender, por exemplo, através dessa Constituição Dogmática de Inverno, né, que é lá da época do Vaticano II, ela traz que a fé foi transmitida, certo? Na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Na Sagrada Escritura ela foi inspirada por Deus, né? Foi inspirada por Deus. Vou aumentar um pouquinho aqui. Não, ela vai. Tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, e ela foi interpretada pelos homens. Foi inspirada por Deus e foi interpretada pelos homens. A tradição ela foi confiada aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos. Ok? Ela foi confiada aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos. Tá? O que é essa tradição, para ficar mais claro? Vem do latim essa palavra tradição, né, que significa entregar, né, transmitir. Né? Em sentido mais amplo, ela abarca até mesmo a Sagrada Escritura, aquilo que eu estava falando. Então a Escritura ela está dentro da tradição, só que ela foi escrita e foi considerada como um pilar. Então são textos principais, vamos dizer assim. Em sentido mais restrito, se refere apenas à tradição oral. Mas esse sentido restrito a gente não utiliza muito, porque a gente vai ver que tem muita coisa escrita de fato. Tá? Eu vou abrir até uns arquivos aqui para a gente ver, tá? Mas vamos lá, na frente. Não devemos confundir tradição maiúsculo, nossa tradição T maiúsculo, T grande, com tradição com T minúsculo, né? Que se refere aos costumes, às ideias, tem a ver com folclore e tal, não. São duas coisas separadas, ou tem a ver com costumes, com coisas que nós repetimos. Não é dessa tradição que eu estou falando do que veio dos apóstolos, tá? A tradição é a transmissão oral e viva da verdade revelada, que tendo início nos apóstolos, perdura na igreja sob a assistência do Espírito Santo, que se conservou por vários meios. A tradição ela pode ser dividida, pode ser, né, divina, certo? Que é a entrega do Filho ao mundo pela humanidade, né? Jesus se entrega pela humanidade. Divino-apostólica, que é a pregação dos apóstolos, e eclesial, que é a tradição apostólica que se prolonga do âmbito da igreja, guiada pela assistência do Espírito Santo. Então a tradição tem relatos de Jesus, né, da própria vida de Jesus, tem relato dos apóstolos e tem ensinamentos daqueles que vieram depois dos apóstolos. Então tem ensinamentos de Jesus, ensinamentos dos apóstolos e ensinamentos dos que vieram para suceder os apóstolos. Tá? Os apóstolos e seus sucessores transmitiram a boa nova de Jesus, o Evangelho, né? Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então, assim como nós acreditamos que os textos da Sagrada Escritura são de inspiração divina, nós também acreditamos que os textos da Sagrada Tradição e o que veio oralmente na Sagrada Tradição e foi conservado, veio e foi conservado por nosso Deus, através do Espírito Santo. Certo?
Jesus Cristo veio e mandou os apóstolos, e mandou que pregasse a todos. E os apóstolos fizeram pregação oral, viveram como Jesus viveu, imitaram Jesus, pregaram como Jesus pregou, viveram, serviram de exemplo como Jesus serviu. Só que os apóstolos criaram instituições, a mais fantástica delas, nossa igreja, certo? E eles, tudo foi feito em função do que tinham aprendido, vivido, vivenciado e sido inspirado por Jesus e sido inspirado posteriormente pelo Espírito Santo. Então, vendo Jesus, recebeu dos lábios de Jesus, das obras que Jesus fez, e foram inspirados pelo Espírito Santo quando Jesus não estava mais com eles. Eles continuaram a caminhada. Os apóstolos e os varões apostólicos, aqueles que vieram depois, sob a inspiração deste mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação através de vários textos, tá? Ok? Tá claro isso para vocês? Vão perguntando aí que a gente para já para responder, tá? E assim a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos, tá? Nós não podemos jamais esquecer que a igreja é anterior, agora pausa para a meditação, né? A igreja é anterior à Escritura, né? Ao Novo Testamento, por exemplo. Certo? O Novo Testamento ele foi escrito pela igreja, pelos apóstolos. Certo? Jesus jamais escreveu uma linha. Quem escreveu foram os seus apóstolos e escreveram depois da partida de Jesus. Certo? Então nós podemos dizer com tranquilidade, certo, que a igreja é anterior à Escritura. Tá? A igreja, quando nós formos estudar Sagrada Escritura semana que vem, nós vamos ver em que momento os livros são considerados Sagrada Escritura, né? Então a igreja que constitui a Bíblia, né? Mas aí a gente vai falar mais demoradamente na tradição, quando formos falar de magistério, tá? Então é fundamental que a gente entenda que, primeiro, né? Recapitulando, certo? Recapitulando. Primeiro, as coisas aconteceram. Isso também foi no Antigo Testamento. Para você ter ideia, né? Quando os fatos são relatados, se você pegar a história de Abraão, que é o nosso pai da fé, os fatos que acontecem em Gênesis ali, a história de Abraão, mais especificamente estou falando, são de um tempo onde o povo hebreu nem tinha escrita. Nem tinha escrita. Então os fatos a acontecerem foram transmitidos oralmente, certo? Para depois serem registrados. Isso é uma sequência que acontece e é recorrente em toda a história do povo de Deus, na Bíblia como um todo. Então tudo que aconteceu, primeiro aconteceu, foi contado e depois escrito. Em alguns momentos foi escrito logo, outros não, foi passado de geração em geração em geração para depois ser escrito. Tá? Então, primeiro a gente tem que entender isso. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando nós estávamos no paraíso, quando o homem estava no paraíso, a gente tinha a presença de Deus. Deus já estava conosco revelado. Então não tinha que se revelar. Na hora que a gente sai do paraíso, que vem para essa terra, né? Deus tem que se revelar, porque ele já não está mais claramente passeando aqui como ele passeava no paraíso.
Então ele precisa se revelar. E aí ele escolhe se revelar através, primeiro, profetas, Abraão, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, né? Toda a história do povo de Deus, reis, juízes, tudo, até vir para a sua revelação final, que é o próprio Jesus. Jesus vem e para trazer, revelar esse Deus plenamente para nós. Nós só vamos ter plenamente dentro da nossa história, né? Porque a consciência plena nós só no paraíso. Mas Jesus vem revelar o que Deus assim quis que fosse revelado para nós. E essa revelação está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Ok? E o terceiro pilar, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, o terceiro pilar é o Sagrado Magistério, que é o poder que a igreja tem de interpretar isso, que nós vamos estudar daqui a 2 formações, né? Próxima formação, Sagrada Escritura, e a outra, Sagrado Magistério, tá bom? Ok, assim eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui, ver se tem alguma coisa para a gente continuar, tá? Então vamos lá. O áudio está muito bem, muito obrigado, graça e paz, Alexandre. A imagem está boa, que bom, né? Alexandre diz que Deus nos ama como se fôssemos o Deus dele. Santo Tomás de Aquino disse isso, exatamente. A Nájila pede para vocês deixarem um like aí, uma curtida no vídeo e no canal, e divulguem o canal, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, tá? O Alexandre diz que o apóstolo Paulo fala em carta aos Coríntios guardar as tradições por escrito oralmente. A gente vai já falar disso, viu, Alexandre? Tudo ok, boa tarde, beleza. Então vamos em frente, tá? Vamos em frente. Na Bíblia, que é isso que eu disse ao Alexandre agora que ia falar, né? O que é que a Bíblia diz, né? Lá em 2 Timóteo. O que ouvistes em mim em presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis que sejam capazes de ensinar aos outros. Então está aí o mandado dessa sucessão, né? Eu tenho que confiar a pessoas que sejam capazes de ensinar. Então não encerra o ensinamento no que os apóstolos disseram, nem no que Jesus disse, nem que os profetas disseram. Não. Vai para frente e tem que confiar a outros, no caso a igreja. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora, quando vier o advogado, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, Jesus, o próprio Jesus, colocando que o que ele ensinou ainda não era tudo, né? Porque a gente não podia suportar. As pessoas daquela época não podiam suportar toda a verdade. Ele disse, quando vier o Espírito, certo? Vai ensinar o resto. Através de nós, através dos bispos, através dos santos padres, através dos apóstolos em primeiro lugar. O Espírito vem também. Então o ensinamento dos apóstolos é também um ensinamento válido, como é o de Jesus. Até porque eles falam do que Jesus falava, eles viveram com Jesus. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Olha aí, né? O Evangelho de João, certo? Dizendo que nem tudo está nos escritos, né? Nem tudo está na Escritura. Tem mais coisa, né? Mais coisa que aconteceu, né? Há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter livros que se escreveriam. Está dizendo João, mais uma vez, dizendo que tem muito mais coisa que aconteceu que não está nas Escrituras, validando mais uma vez a tradição, né? Outras coisas que aconteceram, outros ensinamentos e outros fatos que aconteceram que não estão nas Escrituras, certo?
por que eu estou dizendo isso? Né? Por que eu estou dizendo isso? A gente vai já chegar lá. Então, a relação, como eu falei naquele texto do Catecismo da Igreja, do 80 a 82, estão intimamente ligadas, derivam da mesma fonte, tendem ao mesmo fim. Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, como eu falei no texto Tessalonicense, ou de Timóteo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito, o depósito da fé, né? Depositum Fidei, que foi confiado à Igreja. E lembrando que a Bíblia não existiria como a temos hoje sem a tradição. Daí, mais uma vez, eu reafirmar que a Escritura deriva da tradição. Certo? Agora, por que eu arruguei tanto para chegar nisso? Né? Para a gente entender a importância dessa tradição e reafirmar essa tradição. Tá? Uma das coisas que é negada, e a principal coisa negada pela doutrina protestante, certo? É a tradição. Ele diz que só a Escritura é fonte da revelação. Só a Escritura é fonte de fé. Sola Scriptura, né? Como diz Lutero. Certo? Só que Jesus nunca escreveu nada. Nada. Certo? Nada. Certo? E nem mandou ninguém escrever. Nunca mandou ninguém escrever. Ele deu mandato aos apóstolos de pregarem a toda criatura e batizando o nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. Certo? Então Jesus se preocupou em viver, em fazer, em pregar. Isso é exemplo. Não se preocupou em escrever. Aí eu vou perder esse exemplo das coisas que não foram escritas e não estão na Escritura. Né? Os apóstolos, como testemunhas, ouviram, viram, certo? Conviveram com Jesus, anunciaram e pregaram aquilo que Jesus lhe ensinou. Qual a fonte mais fiel que nós temos dos ensinamentos de Jesus? Os apóstolos. Jesus não escreveu. Enquanto ele vivia, não mandou ninguém escrever nada. Quem escreveu começa pelos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Quem escreve são os apóstolos. Então, a fonte que nós temos são os apóstolos. Daí nossa igreja ser católica apostólica, porque nossa fé vem dos apóstolos, que é outra coisa que, quando eu nego a tradição apostólica, a sagrada tradição que veio dos apóstolos, certo? Eu estou negando a própria Bíblia. Na hora que eu nego a tradição, na hora que eu nego que os ensinamentos que os apóstolos fizeram, todos eles são válidos, eu estou negando a própria Bíblia, o Novo Testamento inteiro eu estou negando. Tá? Porque ele foi escrito pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos. Veja que São Paulo não teve nenhum contato com Jesus. Zero. São Paulo não tem contato com Jesus. Jesus aparece já depois de ressuscitado, né, naquela visão que ele tem, que cai do cavalo, que cobre os olhos de escama. Cobre os olhos de escama, então nem vê. Só vê, tem um vulto. Então ele não conviveu com Jesus, ele não escutou a pregação de Jesus, ele escutou a pregação dos apóstolos, que se tornou o santo que foi. Né? Então, de que forma? No culto, na liturgia, na catequese, na pregação e no testemunho que a gente vive essa tradição. Viveu lá na época dos apóstolos e vive até hoje. Né? Foi a tradição da igreja que reconheceu a Escritura, o caráter inspirado da Escritura, certo? E aí estabeleceu o seu cânon. Então, quem determinou os livros principais
né, que estariam na Escritura. Os livros que estariam na Escritura foram escolhidos no meio de centenas de livros. Evangelhos que a gente tem nas Escrituras 4, existem aí, para quem quiser, vários. Certo? Quem determina é a própria tradição, que são os 4. Que cartas de São Paulo? Tem outras. Tem cartas de outros santos. Mas são aquelas que a tradição escolheu como as principais. Não as únicas, mas as principais, que são de inspiração divina. Tá? Vamos em frente. Aí a cabeça começa a ferver. Lutero dizia: sola escritura, só a palavra. Certo? Mas ele esquece que a palavra veio da tradição. Né? E esquece que quem escolhe dentro da tradição a palavra é o magistério da igreja. Então não tem sentido falar de sagrada tradição, sagrada escritura, se eu não admitir primeiro que a igreja tem o poder de escolher os livros que compõem a sagrada escritura, foi a igreja que escolheu, e segundo, de que esses livros faziam parte de um grupo muito maior de ensinamentos, que é a tradição. Tá? Então, não dá para falar de só escritura. Não tem sentido. É como se eu fosse andando no meio da rua e tropeçasse algo e achei a Bíblia, está aqui, olha. Isso não existe. Não funciona assim. Certo? Aconteceu, vários livros, vários escritos foram feitos, nossa tradição, e dentre esses livros a nossa igreja, seu magistério, determina aqueles que são os inspirados principais que compõem a Sagrada Escritura. Tá? Então, o texto bíblico não contém nenhuma lista de livros, dentro da própria Bíblia não fala em nenhum canto que os livros inspirados são A, B ou C. Foi a tradição da igreja que trouxe quais são os livros que eram considerados inspirados. Certo? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Aqui, ó. Que as escreveu, e nós sabemos bem que seu testemunho é verdadeiro. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas por uma pessoa, penso que o mundo não teria espaço para os livros. A gente já citou essa passagem, né? E onde é que a gente pode encontrar essa tradição? Mais uma vez, no credo, nos símbolos da nossa fé, no Pai Nosso, que está lá na Bíblia, mas a forma que a gente reza hoje, certo? As orações, os símbolos da nossa fé, tá? A cruz, certo? A cruz lá na Bíblia, né? Mas que a gente carrega no peito o escapulário, são símbolos da nossa fé. A Sagrada Liturgia, certo? A liturgia não está do jeito que é composta hoje na Bíblia, não. Ela é da tradição da igreja. A forma de celebrar as coisas, porque primeiro isso, depois aquilo, que forma usar, que palavras dizer, tradição, né? Os padres e doutores da igreja, então os santos padres, são os primeiros sucessores dos apóstolos, né? Eles compõem a tradição, certo? As definições dogmáticas da igreja, a gente vai ver quando a gente for estudar o Sagrado Magistério, alguns dogmas da igreja, tá? E o que a gente chama de sensus fidelium, que é o quê? É quando toda a igreja acredita em algo, né? Aqui. A totalidade da igreja, enquanto guiada pelo Espírito Santo, não pode se enganar. Certo? Quando uma verdade é professada por todo o povo de Deus, desde o Papa até o último dos cristãos. Inclusive, é um dos critérios para ser determinado dogma, que seja algo vivido por toda a igreja, né? Que toda a igreja acredita
daí vira dogma. E os teólogos mais antigos, né, compõem essa tradição da igreja, né? A tradição da igreja de Deus, né? Da revelação, mas é da igreja porque é a igreja que tem o poder de interpretá-la, ok? Então vamos em frente, tá? Porque já está passando o tempo. Bom, muitos livros que não estão presentes na Bíblia, né? São chamados de livros apócrifos, né? São livros apócrifos. De onde é que vem essa palavra apócrifo? Diz oculto, né? Da palavra grega, que significa oculto. Parece livro da Bíblia, mas tem essa aparência, tá? Tratam das mesmas coisas, fazem referências históricas dos mesmos livros, certo? Mas a igreja não considera como livro sagrado, certo? Livro que foi da Sagrada, compôs da Sagrada Escritura. Mas, certo? Porque na totalidade do livro percebeu que tinha alguma coisa que não era condizente com a pregação dos apóstolos. Então eles são, por isso que eles não foram para dentro da Sagrada Escritura, tá? Mas alguns elementos estão lá presentes, né? Nesses livros apócrifos que fazem parte da tradição, né? Por exemplo, geralmente são elementos periféricos, né? Que não são essenciais. Por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora, certo? A gente conhece pelo Evangelho Apócrifo de São Tiago, que não está na Escritura. Os nomes dos ladrões que estavam do lado de Jesus na crucificação, certo? Conhecemos pelo Evangelho Apócrifo de Nicodemos, por exemplo. Mas são coisas da tradição da nossa igreja. Se você perguntar como é o nome dos ladrões, Gesta e Dimas, de onde é que está isso na Bíblia? Não está. Como é o nome do pai de Maria e da mãe de Maria? O dia dos avós, porque é o dia de São Joaquim e Santa Ana. Santana. Está na Bíblia? Está não, mas é uma verdade de fé para nós, tá? Então, primeiro a gente falou, né, desses livros que foram escritos. Quais são outra fonte da tradição? Os santos padres da igreja, que são os sucessores dos apóstolos, aqueles primeiros sucessores, tá? A tradição ela tem uma linha de corte ali em torno do ano 500, dependendo do teólogo, né, do estudioso, mas é em torno do ano 500, 700 depois de Cristo. Depois disso não é considerado mais tradição, tá? Santos padres do tipo, né, são os santos dos primeiros séculos, que nos ensinaram e deram forma à nossa igreja. São grandes cristãos dos 8 primeiros séculos até o século VIII, né? Foram eles que montaram as estruturas primordiais da igreja, tá? E que conduziram fielmente os cristãos nos primeiros séculos com a força da palavra, certo? E com a sua vida, né? A sua vida. Então, além de grandes pregadores, viviam os evangelhos, viviam a palavra de Deus, o que é fantástico, né? Vamos já aproveitar aqui a questão. Pronto, depois a gente faz as observações, tá? Então vamos lá. Santos padres, até uma morte heróica, né? Tem vários que morreram de maneira heróica, que foram a maioria martirizados, né? São considerados mártires, certo? Justino, né? Os papas, tem papas envolvidos como São Clemente, certo? Que conviveu com Pedro e Paulo, segundo São Irineu, né? Tem teólogos como o doutor da igreja João Damasceno, né? São João Damasceno. Tem monges como São Basílio Magno, né? Que foi bispo. Tem místicos como Santo Agostinho de Hipona, né? Então tem
santo padre de todo jeito, como é a nossa igreja. Nossos santos são santos das mais diversas formas, né? Mártires, papas, teólogos, monges e místicos. Todos eles fazem, né, são parte da tradição da igreja. Os escritos deles, a vida deles faz parte da tradição da igreja. Tá? Então são padres, os padres da igreja são chamados com razão aqueles santos que, com a força da fé, a profundidade e riqueza dos seus ensinamentos, durante os primeiros séculos, geraram e formaram, certo, essa igreja e essa parte dessa tradição. Isso é um texto do Papa João Paulo II, nosso padroeiro, né, São João Paulo II, certo? Numa carta apostólica da década de 80, de 1980, né? Quando ele foi falar de São Basílio Magno, né? Os santos padres, vamos continuar falando deles e vamos acelerar porque falo demais. Foram para o desenvolvimento da igreja e dos seus apóstolos. Eles foram para o desenvolvimento da igreja o que os apóstolos foram para o início da igreja. Então, a igreja surge com os apóstolos lá em Pentecostes. Tá? É a data de nascimento da igreja. Tá? E os santos padres fazem a estrutura da igreja, desenvolvem a igreja. Foram eles que criaram o cânon completo dos livros sagrados, as profissões básicas de fé, o que era o depósito da fé, a tradição e a escritura, combateram as heresias dos primeiros séculos, né? E a cultura da época, o que acontecia culturalmente que não era de acordo com os ensinamentos. E criaram as primeiras formas de liturgia, fizeram muita coisa, né? Na verdade, foram os padres ou pais da igreja, daí vem o nome patrística, né, que são dos pais, né, dos padres, santos padres, a patrística, porque deles, mediante o evangelho, recebeu ela a vida. A igreja recebe pelo evangelho desses santos padres a própria vida, né, a forma de se organizar tudo, a estrutura, o desenvolvimento. E também seus construtores, porque deles, sobre o fundamento único colocado pelos apóstolos, que é Cristo, então, por Cristo, a igreja de Deus foi construída nas estruturas fundamentais, continua o nosso São João Paulo II. Então eu tenho padres que são latinos ou gregos, de acordo com o tipo de língua que falavam, que escreviam, certo? Eu tenho os que viveram entre as primeiras comunidades até o ano 313, até o século, metade do século V e até o século VIII. Né? Eu tenho esses santos padres que pertencem à primeira e à segunda geração da igreja, que é até o ano 313 que tem lá, recebe o nome de padres apostólicos e mostram como começa o caminho da igreja na história. Seus escritos refletem diretamente o ensinamento dos apóstolos. Então, esses até 313, né? Eu tenho aqui 313, né? Até 313, né? São considerados da primeira fase, né? Desses santos padres, né? Primeira e segunda geração da igreja. E eles refletem os ensinamentos dos apóstolos diretamente, tá? Eu tenho palavra de São Clemente, né? Papa. Unânimos, pois, aqueles a quem foi dada a graça da parte de Deus. Revistamo-nos de concórdia, mantendo-nos no espírito da humildade e continência. Afastados de toda murmuração e calúnia, justificados pelas obras e não pelas nossas palavras. Aí, como disse São Tiago lá, né? A carta dele. Então eu tenho, por exemplo, santos padres da primeira fase, só a título de conhecimento. São Clemente, Santo Inácio, Aristides, São Policarpio,
Hermas, Aristide de Atenas, né, o anterior. Eu tenho São Hipólito de Roma, São Justino, Militão de Sardes, Atenágoras. Tenho São Teófilo de Antioquia, Orígenes de Alexandria, Santo Irineu, Tertuliano, São Clemente, Metódio de Olimpo, São Cipriano de Cartago e Novaciano. Esses tem mais. Né? Esses são os da primeira fase. Né? Tem mais. Esses santos padres traziam, por exemplo, no exemplo da doutrina dos 12 apóstolos, que é chamado Didaquê, que de maneira geral é considerada o primeiro catecismo da igreja, né? Eu vou tentar abrir aqui para vocês verem a Didaquê, tá? Para vocês darem uma olhada na Didaquê, tá? Dá só um tempinho aqui que eu vou abrir para vocês poderem ver um exemplo dessa Didaquê, que era um livro, como eu falei, é considerado o primeiro catecismo da igreja, que faz parte da sagrada tradição apostólica. Cadê, meu Deus do céu? Pronto, tá aqui. Sagrada tradição, tá aqui ela. Né? Papá. Vem cá. Minha linda Didaquê. Vou abrir aqui para vocês verem, tá? Tá aqui, ó. Didaquê. Instrução dos 12 apóstolos. Olha aí. Vamos lá. O que ela diz? Vou pegar o texto mesmo. Tá aqui, ó. O texto da Didaquê. Ficou pequenininho, né? Mas vamos abrir um pouquinho aqui. Olha aí. Capítulo 1. Primeiro item, há dois caminhos, um da vida e outro da morte, conforme Jeremias, Deuteronômio, Eclesiastes. A diferença entre ambos é grande. O caminho da vida é, pois, o seguinte: primeiro amarás a Deus que te fez, depois a teu próximo como a ti mesmo. E tudo o que não queres que seja feito a ti, não faças aos outros. Esse é um exemplo, tá? Simples. É um exemplo simples da tradição apostólica. Não é um livro considerado da Sagrada Escritura, mas é da Sagrada Tradição. E é inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E nós podemos ler e aplicar isso aqui porque não vai encontrar conflito com a Escritura. Tá? Dizem que eles caminhavam com isso aqui, porque a Sagrada Escritura era muito... Os livros nem existiam ainda, né? Então eles faziam um resumozinho das coisas que Jesus fez, fizeram o primeiro, considerado o primeiro catecismo, e está aí, e usavam. Tá? É uma coisa que a gente tem pouca convivência, né? Que devia ter mais, tá? Devia ter mais, com certeza, convivência. Tá? Vamos em frente. Ele foi redigido entre os anos 90 e 100 na Síria, na Palestina, ou em Antioquia, ninguém sabe ao certo. Traz o título O Nome dos 12 Apóstolos. Né? Os pais da igreja mencionam várias vezes. Né? Em 1883 foi encontrado um manuscrito em grego. Em 83 foi encontrada uma versão bem antiga, né? Da Didaquê. Vamos em frente. Os santos padres da segunda face, eu tenho que é entre o Concílio de Nicéia e da Calcedônia, tá? Foram os séculos de ouro dos padres da igreja, né? Logo ali a igreja saiu da perseguição, né?
final do século IV, do meio para o final do século IV, não deixa de ser perseguida pelo Império Romano, e aí a igreja cresce muito, né? Havia paz, né, dentro do Império Romano, cresce o número de cristãos, começou a aparecer muita discrepância interna de heresia, foi defendido por esses santos padres, essa heresia, e foram criados os primeiros dogmas também, né? Eu tenho o Santo Atanásio, Santo Efrem, São Hilário, São Cirilo, São Basílio Magno, São Gregório, Santo Ambrósio e etc, né? Vamos mais, tem Crisóstomo, Santo Agostinho, aí tá São, mas o correto é Santo Agostinho, certo? E aí nós vamos, né, vários padres da igreja, Leão Magno, né? Vários padres da igreja, né? Esses, né? Algumas de suas obras se tornaram textos de referência, fazem parte da tradição da igreja, né? Várias obras são textos de referência, textos utilizados hoje, até hoje, pelos papas, pelos bispos, para poder nos esclarecer as loucuras que tem nesse mundo, como nós devemos nos portar, né? Como diria Santo Agostinho, chamaste-me, clamaste, quebrantaste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste, me curaste da cegueira, exalaste o teu perfume e eu aspirei, e então te anseio, eu te provei, e agora sinto fome e sede de ti. Tu me tocastes e desejei com ânsia a paz que procede de ti. É um escrito de Santo Agostinho. Tá? Aí eu tenho os da terceira fase, certo? Que aí vem já do final, começa o Império Romano a sofrer as invasões bárbaras, né? E aí visigodos, etc. De um lado, né, que é a grande queda do Império Romano vem por conta das invasões bárbaras, e a igreja, como estava muito ligada ao Império Romano, começa numa fase bem complicada, né? Começa também as invasões que vieram do Islã, né, do norte da África, né, do Oriente Médio, e eles pegam a doutrina que veio desses santos padres anteriores a eles e aplicam essas novas realidades, né? E é dessa época, né? Quem são alguns exemplos dele? São Venâncio, Ildefonso, Máximo, Gregório Magno, que foi Papa, né? São João Damasceno, entre outros, né? Os da terceira fase, um escrito de São João Damasceno, quem tem, né? Ele mesmo, o Criador e Senhor, lutou pela sua criatura, transmitindo-lhe seu ensinamento por meio do seu exemplo. Assim, o Filho de Deus, ainda subsistindo na forma de Deus, desceu dos céus até os seus servos, realizando a realidade mais nova de todas, a única coisa verdadeiramente nova sob o sol, por meio da qual se manifestou de fato o poder infinito de Deus. Está aí São João Damasceno falando da encarnação de Jesus, né? E os doutores da igreja, que são aqueles cristãos, né, ou a cristã, né, que se distingue por notório saber teológico, em qualquer época da história, né? O conceito de doutor da igreja difere de padre da igreja, pois o padre da igreja é aquele que contribuiu à reta formulação dos artigos da fé até o século VII, VIII, né? Então, padre até o século VII, VIII é chamado de santo padre, né? Patrística, né? E os doutores vêm de qualquer época, então existem padres, santos padres que são doutores, mas existem doutores que
não foram santos padres, porque são mais recentes. Então nós temos doutores da igreja. Então há padres, como eu falei, que são doutores: Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno, e eu tenho isso de origem latina, né, língua latina, e de origem grega: Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório Nazianzo, desculpe, e São João Crisóstomo, né? Exemplos, tem mais, tá? Então, padres da igreja, um reconhecimento concreto não explicitado, antiguidade. Então, para ser padre da igreja, tem a ver com o tempo onde ele esteve, né? E o reconhecimento, as suas obras, né? Para ser doutor da igreja, tem que ser explicitamente feito por um papa ou por um concílio, tem que ter conhecimento, certo? No começo, só santos padres eram escolhidos doutores, e a igreja, a partir do século XVI, abriu mão dessa questão da antiguidade e proclamou outros mais recentes, certo? No caso, São Pio V, né? O Papa proclamou Santo Tomás de Aquino, né? Que já é do segundo milênio, né? E aí, já nos finalmente, né? A gente vai falar as condições para ser doutor da igreja, certo? Que é a importância da doutrina, um alto grau de santidade, e tem que ser proclamado pela igreja para ser doutor. Então, recapitulando, eu tenho os santos padres, certo? Que são uma grande fonte da sagrada tradição, que são até o século VIII. Aqueles que construíram o começo da igreja, praticamente. Fizeram a igreja se tornar o que ela é hoje. E eu tenho os doutores, que tem que ter importância de doutrina, alto grau de santidade, e tem que ser proclamado pela igreja, tá? Esses podem ser mais recentes, né? Nós temos proclamação de doutor até recente agora, coisa de 30, 40 anos atrás. Acho que até menos. Então, doutores, certo? Nenhum mártir foi proclamado doutor da igreja, certo? Não porque o martírio é considerado maior título de glória, né? Não foi porque o martírio, entenda, quem é mártir é o maior título de glória que existe, porque Jesus foi um mártir. Então você morreu pela fé, então é o maior título de glória. Então não tem sentido você proclamar um mártir como doutor da igreja, porque só ser mártir já é suficiente, né? Tá bom? Vamos em frente. Os doutores da igreja, tá aí vários doutores da igreja dos primeiros séculos, né? Esse aqui, eu apaixonado por ele, Santo Agostinho, certo? Mas Gregório de Nazianzeno, tá? Também chamado Nazianzo, como tinha no outro slide. Atanásio, lutou muito contra a heresia, Santo Atanásio. São Basílio, certo? Então, vários, São João Damasceno, né? Muitos escritos interessantes. Aí eu tenho mais recente, ó, Santo Antônio de Pádua, né? Nasceu lá na Itália, em Pádua, mas fez sua obra em Portugal. Santo Tomás de Aquino, né? Aí eu tenho Alberto Magno, que inclusive é o nome do meu irmão, um grande santo, Alberto Magno. Catarina de Sena, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, olha que coisa maravilhosa, né? São João da Cruz com as suas noites, né? Eu tenho mais recente ainda, né? Santa Ideralgina, São João de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, né? Então são santos mais recentes que foram considerados doutores da igreja, certo? E já no último momento, né? Alguns que receberam títulos, né? Por causa disso, né? Que é Santo Anselmo,
que é o doutor Mariano, né? Porque sua obra sobre Maria era muito importante, né? Santo Antônio de Pádua, que é o doutor evangélico, que era um pregador evangélico, que era um pregador fantástico. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, e praticamente toda a doutrina que a gente tem de santos vem, grande parte da doutrina vem das obras dele. Santo Alberto Magno, né? Que era inteligentíssimo, né? E aí são exemplos disso, tá? Eu vou fazer alguns comentários aqui baseado no que vocês escreveram, tá? Pra gente ir dando encerramento. Vou tentar dar um zoom aqui, porque a vista já não está muito tão boa não, viu, negado? Alexandre falou, depois daqueles comentários, né? O Alexandre falou que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, guardar as tradições por escrito oralmente. Eu já tinha até falado isso, né? De fato, tá? De fato. Martinho Lutero tinha o interesse de que o povo fosse livre e educado pela palavra, onde ele dizia que só pela palavra escritura eram salvos, e muitos pensam que ele estava certo demais. Rapaz, olha, é como eu falei para você, tá? Algumas considerações têm que ser feitas sobre isso, sem juízo de céu, inferno, não sei o que. Eu não vou entrar nisso aí, eu disse a vocês que eu não gosto de entrar nessa questão, tá? A questão é a seguinte, tá? Não há sentido algum em você tratar a Bíblia, a Sagrada Escritura, como se fosse a nossa única verdade de fé, certo? Porque a Bíblia, como eu falei para vocês, o cânon que está na Bíblia foi escolhido pela igreja. Então é a igreja que escolhe os livros que estão lá na Bíblia e diz que eles são sagrados. É a igreja que diz que aqueles livros são sagrados. É a igreja que diz quais são a partir da realidade que a igreja vê. Não é algo que vou inventar os livros, não. Os livros já existiam, já eram trabalhados pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, mais especificamente, tá? Mas, como eu lhes disse, não existia uma grande quantidade de coisa boa e coisa não tão boa, coisa inspirada e coisa não tão inspirada. Quando a gente for falar semana que vem da Sagrada Tradição ou da Sagrada Escritura, a gente vai falar sobre isso, né? Que como é que foram as regras utilizadas. A questão é que não há como dizer, é Bíblia, porque a Bíblia não foi rebolada do céu por Deus para nós. Não é algo que vinha aqui eu achei, não, ela foi constituída pela igreja. O cânon da Bíblia, os livros que compõem a Bíblia, foi escolhido pela igreja. Se eu nego o magistério, que é esse poder da igreja de interpretar o depósito da fé, a revelação divina, como é que eu vou acreditar na Bíblia que foi escolhida por esse magistério? Se o magistério não é um pilar da minha fé, não é uma verdade de fé para mim, como é que a Bíblia vai ser? Não tem sentido. Não tem sentido. Eu acredito em algo que foi escolhido pelo magistério, mas eu não acredito no magistério. Né? É como se você me contasse uma história e eu dissesse, essa história é verdadeira. Por que a história é verdadeira? Porque ela tem inspiração divina. É mesmo? E por que ela tem inspiração divina? Não, porque eu acredito que ela tem inspiração divina. Sim. Quem foi que te contou essa história? Não, foi um sem vergonha ali, cara, totalmente sem compromisso com nada e tal, mas a história tem inspiração divina. Não tem sentido. Isso não tem sentido. Tá? Da mesma forma, negar a tradição é negar o conjunto de escritos, de histórias contadas que geraram esses livros que compõem a Sagrada Escritura.
Então, se eu disser que a tradição não presta como revelação divina, como é que a Escritura vai prestar? Se a origem da Escritura está na tradição. Então é uma loucura muito grande você querer dizer sola Escritura. Ah, se não estiver na Bíblia, eu não acredito. Você não acredita no que escolheu e de onde foi tirado, mas acredita na Bíblia. Isso é loucura. Nossa fé católica ela tem 3 pilares: tradição, escritura e magistério. São inseparáveis esses pilares. Tá? Inseparáveis, ok? Então, essa historinha de dizer só a escritura é coisa de protestante, tá? Católico não pode dizer isso não. Tá? Católico não pode dizer só a escritura. Não, não rola. Tá? Católico tem que acreditar tradição, escritura e magistério, tá bom? Então, abre no olho. Quem acredita só em Bíblia, só, se considera católico não, meu irmão. A realidade é essa, não dá para se considerar católico, tá bom? Não tem mais perguntas, né? Espero que tenha sido legal para todo mundo essa formação, tá? A qualidade da internet melhorou do meio para o fim. Eu já acho que eu descobri qual é o problema. E agradeço demais a disponibilidade de vocês aqui neste momento, tá? Hoje é o Domingo da Misericórdia, né? Vamos aproveitar as indulgências que tem à nossa disposição nesse domingo, certo? E para encerrar, né, a nossa velha oração, né? Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Valeu, galera. Eu vou colocar lá no grupo a possibilidade de a gente fazer outra formação durante a semana, tá? Se vocês toparem, a gente faz para poder ganhar, tentar voltar atrás no tempo perdido, tá bom? Valeu! Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Ó Deus que instrui